Shalom, shalom, queridos, graça e paz do Senhor Jesus. É que seu amigo Joaldo Almeida. Hoje, um pouquinho mais tarde, em nosso devocional 5 minutos com Deus. Tive um dia mal. Eu ia falar do dia mal, a Bíblia diz que chega para todo mundo, né? Aí, minha querida esposa passou a noite ruim, com dores por conta de pedras na vesícula. Nós passamos a noite em claro, fomos logo cedinho para o hospital. Saímos de lá depois do meio-dia e então eu cheguei, fui dormir um pouquinho, descansar. Queria contar com as orações de vocês pela vida da minha querida Rose. Vocês estejam intercedendo pela vida dela, orando por ela, para que tudo esteja bem. Estamos programados para que seja feita a cirurgia e estamos debaixo dos cuidados de Deus. Mas o povo de Deus não pode ficar sem pão, não pode ficar sem alimento. E aí, antes de terminar o dia, eu resolvi fazer os 5 minutos com Deus. E estamos abrindo Romanos capítulo 7. E antes da nossa leitura, quero avisar você que nós estamos com o nosso carrinho aberto para o nosso treinamento completo, Jornada Blindagem Emocional. Se você não conhece esse treinamento, eu convido você a visitar o nosso site, jornadablindageemocional.com.br, assistir às lives da semana da Jornada Blindagem Emocional e você vai perceber que você precisa desse treinamento. Para que você se mantenha bem quando todas as coisas à sua volta desmoronar, você mantenha seu coração em paz, a sua mente tranquila e, acima de tudo, você tenha direção para tomar decisões movidas pelo Espírito e não pelas suas emoções. Vamos abrir Romanos 7, o capítulo que fala da lei da graça, a guerra entre carne e espírito, um preparo para o 8 que fala da vida no Espírito. Então vamos ler hoje do versículo 1 ao versículo de número 9, que diz assim: Caros irmãos, falo convosco como conhecedores da lei. Acaso não sabeis que a lei tem autoridade sobre uma pessoa apenas enquanto ela vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive. Se ele morrer, está livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro homem, enquanto seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo, para pertencertes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiqueis para Deus. Pois quando éramos dominados pela natureza pecaminosa, as paixões dos pecados, instigadas pela própria lei, agiam livremente em nosso corpo, de maneira que dávamos frutos para a morte. Mas agora fomos libertos da lei, havendo morrido para aquilo que nos aprisionava, para servirmos de acordo com a nova ministração do Espírito, e não conforme a velha forma da lei escrita. Portanto, que concluiremos? A lei é pecado? De forma alguma. De fato, eu não teria como saber o que é o pecado, a não ser por intermédio da lei, porquanto, na realidade, eu não havia conhecido a cobiça, se primeiro a lei não tivesse dito, não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando-se da ocasião dada pelo mandamento, provocou em mim todo tipo de cobiça, porque onde não há lei, o pecado está morto. Antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. Esse capítulo ele é bem complexo, ele começa com uma parábola, uma metáfora do casamento. E nós, quando vamos entender isso da maneira correta, nós vamos entender que Jesus estava em carne e na sua carne Jesus levou todos os nossos pecados. Ele é o primeiro marido, então diz que nós estávamos, por nossa condição de pecado, casados com a lei. E casados com a lei nós não podíamos ter acesso à graça, nós não tínhamos como. Nós tínhamos favores da graça, mas nós não podíamos receber plenamente a graça. No corpo de Cristo é o que vai dizer, assim também vós, meus irmãos, morrestes quanto à lei mediante o corpo de Cristo. Isso quer dizer, quando Jesus, feito de carne, morreu, ele ressurge não mais como Jesus, filho de Maria, ele ressurge agora como Jesus, o Cristo, não mais como Jesus de Nazaré. Ele ressurge não mais como homem, ele ressurge como Deus, ele ressurge como o primogênito filho de Deus. Isso mesmo, como o primogênito filho de Deus, não como mais o unigênito. E ali diz que quando Jesus ressurge, nós agora não pertencemos mais ao Cristo histórico, aquele que pisou aqui como um homem, mas nós pertencemos ao outro. Que outro? Aquele que ressuscitou dentre os mortos. E aquele que ressuscitou dentre os mortos, vivendo dentro de nós, é a única capacidade que eu tenho de frutificar para Deus.
Eu não tenho como frutificar para Deus vivendo de acordo com a minha carne ou com o meu eu natural, somente vivendo com o Cristo que ressuscitou dentro de mim. O outro versículo que eu quero destacar diz o seguinte: a lei é pecado? Não, mas a lei veio para anunciar que existe o pecado. E quando o pecado surge dentro de mim, ele denuncia que tem algo errado. Por isso, eu preciso recorrer à única pessoa que conseguiu cumprir a lei, que foi o próprio Cristo. E aí o último versículo que diz assim: antes eu vivia sem a lei, mas quando veio o mandamento, o pecado reviveu e eu fui ferido de morte. E aí Paulo vai falar, nós vamos falar isso no devocional de amanhã, ele vai traçando aí um caminho de morte que o pecado foi traçando em nós, mas a vida de Jesus entrou em nós. Zoe, vida de Deus. Ele diz em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Quando essa Zoe, essa vida de Deus flui dentro de nós, aí então, só aí então, é possível frutificarmos para Deus. Então, que você possa desfrutar dessa vida, a vida do Cristo dentro de você. Você é do outro, daquele que ressuscitou. Você é daquele que dentre os mortos surgiu e ressurgiu para viver dentro de você. Deus não está mais sobre nós, Ele está em nós, através do Cristo que vive em mim e em você. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos nesse momento dentro da gratidão do Teu cuidado, na certeza de que o Senhor resolveu o problema do pecado, resolveu o problema da condenação, do inferno, e além disso, o Senhor nos deu acesso ao Teu trono e veio viver em nós como Tua casa, Tua arca, Tua morada. Que possamos viver a partir desta vida de Cristo em nós, e não do nosso esforço, não da nossa fé, apenas mais da fé que foi imputada a nós por meio da justiça e do dom da graça que vem de Ti. Que meus irmãos sejam guardados em Ti, cerca os Teus filhos de livramento nesse dia, e que acima de tudo eles estejam imunes pelo sangue de Jesus, diante de toda a adversidade, para a glória do nome de Jesus. Amém. Não esquece de visitar nosso site, jornadablindageemocional.com.br, e tem um desconto exclusivo lá para todos os meus seguidores. Um beijo no coração, graça e paz.